dia. Bom dia, Paulinha. Oi, Mari. Bom dia, gente. Bom dia. Oi, Loreta, Bira. Bom dia. Gente, que calor que tá aqui. Tá muito quente aí, Mari. Aqui tô danado de calor hoje. Hoje tá... Eu nem fui à academia hoje, não. Hoje eu vou descansar. Muito trabalho à tarde. Não vai dar pra descansar totalmente, então eu resolvi me poupar, porque hoje o negócio tá sério. Quando o segundo sol chegar... gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Robson. Não tá, Mari? Nossa, aqui tá uma loucura de calor. Hoje tá... Ali, eu tava na sala agora, 35 graus dentro de casa, e aqui tem bastante vento, né? Então, o negócio eu acho que vai ser bom hoje. Mas agora já liguei o ar-condicionado. Muito quente, muito quente. Vamos lá. Vamos aquecer a voz e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre voz grave. Bem? Vamos aproveitar para a gente respirar todas as vezes que a gente for fazer qualquer exercício. Bom dia, Cecília. Oi, amor. Vamos respirar lá embaixo, nas costelas, tá? Inspirou. Inspira. 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 Queixo no peito. Bom dia, Guto, Tailane. Vamos fazer exercício de língua. Estala 10 vezes. Ok. Língua para frente e para trás. Língua para frente em ponta e para trás desce a língua lá embaixo. Ó. Ó. Gente, cuidado com a postura, tá? Pra não fazer isso, pra não vir pra frente, tá? Maior distância no pescoço aqui, entre o queixo e o peito, é uma mão. Tá bem? Agora vamos fazer lateral, segura o queixo, não deixa o queixo ir lateralmente.
Ok? Cima embaixo. Tenta mostrar os dentes de baixo. Vamos respirar. Vamos alongar o pescoço. Inspira. Puxa. Solta. Outro lado. Para frente. Inspira. Ok. Para baixo. Sente aonde que estica o ombro. Para o outro lado. Solta. Mão para trás, cabeça para trás, abre e fecha a boca. Deu? Bom dia, Dandara. Bom dia, Regina, Vivi. A gente tem que combinar a nossa cachoeira em Dandara. Oi, Márcia. Oi, Marta. Gisele Tigre. Lili. Bom dia, gente. Guto. A gente tem que combinar a nossa cachoeira, hein, garota? Vamos lá. Bom, gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de vozes, né? Tem muita gente que precisa trabalhar a voz grave, né? Então, ai, Gisele, que coisa boa, que coisa boa. Você vê que eles não fazem mal, eles realmente só alongam, só trabalham o alongamento, o aquecimento, a drenagem, né? Para isso que serve, saber iniciando essa brincadeira, né, do dia para falar. E como é muito leve, você pode repetir. Ontem muita gente me perguntou, eu posso fazer esse alongamento várias vezes por dia? Esse aquecimento várias vezes por dia? Gente, esse pode, tá? Esse não faz mal. Esse é leve, esse é tranquilo, tá? Você está drenando as pregas vocais, tá? Gisele Tigre, você é pernambucana, amor? Mariana tá perguntando. Não sei. Ela é minha amiga aqui. Fazer os exercícios para a voz pode evitar uma futura patologia ou isso é algo genético? Não, na verdade é para evitar patologias de voz, tá? Os exercícios que a gente faz aqui diariamente, de aquecimento vocal, na verdade são exercícios para prevenção, tá? Pode fazer sim, por favor faça. Olá, Gisele,
Gisele é, viu, Mariana? Vocês se conhecem, é? Olha que coisa boa, gente, de repente numa live. Isso acontece lá no meu consultório, gente. Assim eu nunca vi aqui, não. Bacana esse negócio. Que loucura. De vez em quando é aquela coisa assim, as pessoas chegam lá no consultório e falam, você é de não sei onde e tal, aí já se conheciam, enfim. Principalmente a questão de serem todos da área artística, né? Então é um barato, mas aqui é a primeira vez que eu vejo vocês se encontrarem. Muito bacana. Vamos lá, meninos. Então, olha só. Quando a gente trabalha voz, a gente tem que pensar, por exemplo, um dublador precisa de uma voz grave para determinado personagem. Então, vamos imaginar que o personagem é um homem forte, é um homem grande, um homem, enfim, que é um guerreiro. Imagina o Ricardo Juarez, quando ele fez o God of War, né? Ele trabalhou uma voz extremamente grave, que ele já tem, só que tinha que ser uma voz mais grave que a dele, tinha que ser uma voz com um pouco de ruído, com um pouco de tristeza, como é que eu posso dizer? Enfim, tinha que ser uma voz preparada para um guerreiro de mais de 50 anos, que tinha um filho que ele tem que cuidar e ele tem muito sofrimento nas costas, tá? É um homem duro, um homem rude. O que a gente fez? O Ricardo, ele já tinha feito um dos jogos, se eu não me engano, ele tinha feito o segundo, e ele ainda nem sabia que ele ia fazer o terceiro jogo, né? Ele ia dublar o terceiro jogo. Aí ele foi no meu consultório e falou, Lu, eu preciso trazer uma voz mais grave, enfim, com essas características todas. Durante um ano inteiro, ele trabalhou essa voz. Veja só, eu estou te dizendo isso tudo pelo seguinte, não é assim, tá? Eu vou dar uma dica de exercício de voz grave, que você pode fazer, você vai ganhar essa voz imediatamente. Você pode fazer, mas só que o tempo todo você tem que montar essa voz se você não tiver treinamento, tá? No caso dele, além da voz grave, ele precisava de uma voz mais gutural, uma voz mais... aquela coisa meio monstro, né? Então eu trabalhei com ele também o vocal fry, né? Que não pode ter... o vocal fry não pode ter projeção de voz, não pode ter volume na voz, tá? Porque é uma coisa bem baixa, bem cheia de massa, é um movimento muito leve das pregas vocais, muito tranquilo lá no grave. Então não dá para ser uma voz gritada nesse lugar, senão realmente vai dar problema. Então, vejam bem, quando a gente trabalha qualquer tipo de voz, a gente tem que entender o que a gente está fazendo com a nossa garganta e com as nossas cavidades de ressonância, entendeu? Então, é importante a gente proteger a nossa voz para depois a gente usar ela de forma eficiente. Como é que a gente protege a nossa voz? Primeiro, aquecendo a voz todos os dias. Depois, sabendo o que você está fazendo. Às vezes, você arranja uma voz grave que é completamente... vai arruinar a sua garganta, porque você está fazendo uma força muito grande, tá? Tem gente que sabe fazer drives, né, na área de canto, e não é todo mundo que sabe fazer. Eu, por exemplo, não sei fazer drive, eu não sei ensinar, tá? Inclusive, outro dia até perguntei para uns pacientes, que são meus alunos, né, e pacientes que são colegas, que são professores de canto. Muitos deles não sabem nem ensinar, tá? Mas tem uns que têm isso de forma muito natural, tá? Então, não é uma coisa fácil de fazer. Então, se você tem o drive, sensacional, você pode usar esse drive na voz, senão você tem que aprender a usar ele. Mas eu não estou falando de drive, eu estou falando de grave, né? O grave, até porque, olha só, o drive, a gente vai usar as falsas pregas vocais, tá? A gente vai usar uma camadinha que fica do lado das pregas vocais, tá? Elas vão fazer esse ruído acontecer sem machucar as pregas vocais, entendeu? Então, vamos pensar em como a gente vai trabalhar cada tipo de voz. A gente tem um som fundamental que sai da laringe, né? E esse som vai para o agudo e para o grave, tá? Então, essa produção é feita aqui na garganta, agudo e grave. Quando a gente fala em ressonâncias, a gente tem que pensar nessa cavidade nariz, boca, na frente, atrás, né? Tem o trato vocal inteiro, né? Para você transformar e modificar a sua voz. O céu da boca te ajuda a colocar a voz mais no nariz, a voz mais lá no fundo, aprender o ar para ele não ir para o nariz, fazer uma voz hiponasal, enfim. Então a gente tem que trabalhar isso tudo o tempo inteiro. E aí, quando você chega na frente de um personagem onde você precisa trazer uma voz mais grave, você tem mulheres que têm aquela voz muito infantil, aquela voz muito nasal, muito metal, e precisam de repente trazer uma voz de uma mulher mais madura, uma mulher mais séria, uma mulher com autoridade. Vale a pena você trabalhar essa voz mais grave, tá? Então, vamos tentar brincar um pouquinho com essa possibilidade, eu queria que vocês sentissem, tá? Antes de mais nada, a gente vai vibrar a língua no grave, tá? Vai fazer...
Agora a gente vai chupar o ar como se estivesse chupando um canudo. Engole e vai fazer rou, rou, rou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja onde está minha voz, tá? Tá no mais grave possível. Agora vamos brincar. Além disso, eu quero que vocês façam o vocal fry. Quem consegue, é bem leve, é aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tá, eu tô numa voz bem grave, bem. Então eu tô com uma voz grave e, além de tudo, brincando com essa possibilidade de trabalhar o vocal fry, tá bem? Então, olha que bacana, a gente conseguir chegar nessa voz mais grave. Vocês conseguiram fazer, gente? Me respondam aí. Olha só, de repente, então, você tem um personagem, e aí é engraçado que as pessoas falam assim, nossa, Lu, eu consegui chegar na voz, mas eu não consigo manter. Faz de novo o espaguete. E aí você continua nesse vozeirão aqui, nesse lugar, tá? Então, pra mim, por exemplo, se eu quiser falar a live inteira aqui, eu dou conta, tá? Numa voz grave. Tem uma outra coisa que diferencia também os sons. Por exemplo, imagina você vai falar com um sorriso no rosto. Se eu falar com um sorriso no rosto, por mais que eu esteja grave, né, eu estou trazendo uma voz mais solar, uma voz mais simpática, uma voz mais gostosa, tá? Pode repetir, Martinha. Pode repetir. Yes. Vai lá, faz de novo. Quando acabar o ar, puxa lá embaixo. Não adianta puxar aqui, que senão o ar vai subir e vai colocar a sua laringe mais alta, tá? Vai fazer mais agudo. Agora faz, engole e fala rou, rou, rou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos no grave, tá? Então eu trouxe a laringe para baixo, eu engoli, dei uma apertada de novo, e aí o que acontece? A gente tem que trabalhar a voz grave nesse lugar. Tailane, na verdade, o ideal seria isso, tá? Resseca assim, dependendo do ambiente, resseca assim. O ideal é você estar com o nebulizador perto, quando você tiver que fazer a voz bem grave com espaguete. Olha só que lindo esse raciocínio da Tailane, gente. Quando você respira pelo nariz, o que acontece? A gente aquece, umidifica e protege as vias aéreas. Quando eu faço isso, eu estou puxando o ar, sem nariz, concorda? Então o ar está indo direto na minha garganta, na minha laringe e resseca, tá? Então se você ficar fazendo esse o tempo todo, que vai acontecer é que você vai ressecar a laringe sim, tá? Pode hidratar. Deu certo, Marta? Hidrata, se quiser nebuliza, tá? Só tome muito cuidado com a nebulização imediatamente antes de trabalhar a voz, porque de repente você solta mais muco e aí você pode meio que se atrapalhar com esse muco dentro de você, tá? E aí, em vez de vir a voz tranquila, o que vai acontecer é que você tem que trabalhar com os mucos também, tá? Muito legal esse seu raciocínio, Tailane, muito legal. E assim, se você estiver num ambiente refrigerado, pior ainda, porque o ambiente refrigerado já tira a umidade do ar, né? Se você estiver num ambiente muito seco, mesma coisa. Eu sou muito a favor de deixar aquele vapor de ar, sabe? Vapor de água dentro do ambiente refrigerado, tá? Coloca um vaporzinho ali para esse vaporzinho ir trazendo, né, essa umidificação no ambiente, tá? Tem nas farmácias agora, tem aqueles são os aparelhinhos que ficam jogando vaporzinho de água fria, né? Então se chama umidificador de ambiente. É sensacional, tá? Isso é bacana porque você não fica nessa sensação de secura. E a gente está num momento aqui no Rio de Janeiro de muita secura, a gente tem muito tempo que não chove. A cachoeira aqui do lado tem umas gotinhas caindo, assim, é uma coisa de louco. Foi no início do ano, vocês têm acompanhado, eu tenho ido todos os dias. Ontem, quando eu fui, era muito pouca água, sabe? Então, imagina que não está o ambiente, né? Hoje, pelo que eu vi, são 3% só de chance de ter chuva, quer dizer, não vai chover, né? Com certeza, pelo menos aqui não. Peraí que teve uma pessoa que perguntou alguma coisa aqui, me desculpa, eu estava no meio do raciocínio. Aqui, qual é a diferença entre pólipo e nódulo? O pólipo, ele é causado por alguma, como é que eu posso falar? Por exemplo, uma batida abrupta, é uma lesão aguda, tá? Ou seja, não me preparei para cantar, vou lá, subo no palco e de repente faço uma nota muito agressiva e na hora faz uma lesão, tá? Normalmente essa lesão tem que operar,
Ela tem que ser tirada porque ele não reabsorve, tá? Falando normalmente. Somos seres humanos e tudo acontece, mas normalmente não reabsorve. O nódulo, ele é fabricado com o mau uso da voz, tá? Então ele vai como se fosse um calinho. Vai o tempo todo ali, no final das contas vai encostando, chega uma hora que tem um calinho bilateral, e aí, antes é unilateral, depois bilateral, e aí faz uma fendinha, e aí, enfim, enche o saco. Se você faz terapia, o que acontece é que você vai reabsorvendo esse nódulo, tá? Então precisa sim. Então a gente fala assim pra mim, Lu, como é que eu faço para fechar uma fenda? Terapia. Lu, como é que eu faço para tirar um nódulo? Terapia. Lu, e o pólipo? Vamos fazer terapia. Antes vai no médico, né? Porque provavelmente o médico vai mandar você fazer terapia de voz para depois voltar a operar e aí você volta para terapia de voz. Vocês veem que isso tudo é um gasto, tá? Então o que eu gosto de pensar o tempo inteiro é fazer vocês pensarem em se proteger para não chegar nesse ponto, certo? Que além de todo o gasto financeiro, tem um gasto físico, tem cirurgia para fazer, enfim, tem uma cicatriz que vai se formar naquele lugar. Então, imagina, um lugar que tem cicatriz não vibra da mesma forma, vai haver um ruído, tá? Esse ruído pode te atrapalhar, tá? Em termos de produção de voz. Você seca muito isso. Certo, gente? Então, é importante a gente pensar o tempo todo em proteção e pensar que esse trabalho de voz grave, se você faz o tempo todo, todos os dias, não é o tempo todo, se você faz todos os dias um trabalho realmente de resistência muscular, você chega nessa voz simplesmente aqui, ó, eu tô aqui embaixo, tá? Então, na verdade, eu consigo trazer essa voz o mais grave possível e aí eu mantenho essa voz aqui. E provavelmente você que não faz exercício todo dia tem que ficar o tempo todo trazendo essa voz para esse lugar. Cuidado para não se machucar, tá bem? Já vi você fazendo o exercício do canudo para que ele serve na voz. Isso se chama exercício de trato vocal semiocluído, tá? Tem uma série de exercícios com trato vocal semiocluído que, na verdade, quando a gente tem um tubo na nossa frente, né, ou na nossa boca, ele nos ajuda a trazer um benefício em termos de contato entre a fonte e os filtros, tá? Esse tubo, conforme for a patologia ou o aquecimento, enfim, eu conhecendo a pessoa, eu dou sim o exercício com tubo. Meu tubo, inclusive, é um tubo mais grosso, mais largo. Tem 9 anos já que eu uso esse tubo e eu estou fazendo a validação dele, tá? E ele, na verdade, traz um benefício absurdo para a voz também. Mas muita gente se machuca com o tubo, cuidado, tá? Inclusive aqueles mais fininhos trazem uma hiperfunção de laringe, em alguns casos, então é uma coisa muito delicada, não façam sem passar por um fonoaudiólogo e ele te orientar, tá bem? Então eu tenho sim meus pacientes que têm o tubo, inclusive é uma coisa, assim, é muito dirigido, tá? A gente tem que estar junto para entender o que está acontecendo, não é, assim, para qualquer um, tá? Pelo amor de Deus, tomem cuidado com isso, certo? É um trabalho mais resistente, para mais resistência ainda, tá? Então, tem gente, por exemplo, que é cantor, que eu uso, tá bem? Pode ser feito todo dia. O que, Marta? O exercício com o grave? Pode? Pode sim. Assim, você pode fazer todo dia sem problema nenhum. Você tem que ter cuidado no tempo que você vai se expor para falar, tá? Para isso não virar se for incômodo para sua voz, se for um incômodo para sua garganta, o que vai acontecer é que de repente você desenvolve uma patologia por conta desse lugar, entende? Então o ideal é nunca fazer muito tempo uma coisa que não está dentro do seu projeto de voz inicial. Aconteceu uma vez, gente, foi muito engraçado, a paciente, o tubo, Marta, assim, com certeza, se existe indicação para você para fazer o tubo, pode fazer sim. Agora, você precisa passar por uma fono, tá? Não faça sem nada não, tá bom? Bom, então, vamos pensar que... Peraí que agora me desconcentrei. Tem um monte de pergunta aqui, me desconcentrei geral. Gente, na verdade, estão aqui perguntando o que é mais perigoso, cisto, nódulo. O que é mais perigoso é você manter alguma lesão na garganta e não saber. Você tem que ir no médico entender qual é a gravidade disso, tá? Existem cânceres de prega vocal, existe pré-câncer de prega vocal. Tá com alguma sujeira na voz? Vai no otorrino, tá? Tá com alguma coisa que não tá legal? Vai no otorrino. Vocês são profissionais nessa área, entendeu? Imagina só, se um jogador de futebol tá com dor no joelho, o que ele vai fazer? Ele vai continuar jogando bola? Ou ele vai no médico para dar uma olhada? Vocês entenderam?
É muito sério isso, gente. É muito sério. A gente precisa trabalhar, tá? A gente precisa entender o nosso sistema. A gente precisa entender como é que funciona, tá? Olha, o que pode paralisar, ocasionar paralisia de pregas vocais, muita coisa, amor, muita coisa. Desde um choque térmico, quanto uma cirurgia, quanto uma lesão, quanto alguma coisa neurológica, tem muitas causas para paralisia de prega vocal, tá? E paralisia de prega vocal é uma coisa complicada, porque é aquela história, você tem que reaprender a falar, você tem que reaprender a usar, tem que ver se essa paralisia ela é reversível ou não. Eu tive um paciente uma vez que ele teve uma paralisia de prega vocal que ficou paralisada no meio, assim, sabe? Ela não ficou abertinha. Então, quando o rapaz precisava falar, era assim, só uma das pregas vocais mexia, né? Só que com o tempo, com o trabalho fonoaudiológico, ele teve uma reversão nessa paralisia. Então foi bem legal o trabalho que a gente fez, mas nem sempre é uma realidade. Outro dia uma senhora me mandou uma mensagem falando que ela estava com paralisia de prega vocal, que ela precisava de terapia e tal, e a paralisia dela foi porque ela fez uma cirurgia de tireoide e aí teve um problema aí nas pregas vocais, né? Então, assim, são vários os motivos, tá? Então a gente precisa entender o que aconteceu com você para ver como é que vai ser esse tratamento, tá? Mas a gente tem que pensar o tempo todo em se proteger. Então, se você pensar que você está fazendo tudo certo, se acontece alguma lesão, alguma coisa, você está fazendo tudo certo, né? Entende? Acontece. É isso que eu quero dizer, acontece. Eu aqueço a voz todo dia, faço meu trabalho vocal todo dia. E mesmo assim, pode acontecer um refluxo, pode acontecer um vômito, pode acontecer um desgaste porque eu falei demais determinado dia. Então a gente tem que entender que a gente tem que tentar se proteger o tempo todo. Mas que se você trabalha o tempo todo nessa proteção, o que acontece é que você se recupera muito mais rápido, se você também souber o que você faz, tá? Com relação à sua voz, tá bem? Então, é muito importante a gente saber cuidar do aparato fonoarticulatório da gente, tá? Olha só, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os prejuízos causados por inflamações, né? Então, vamos pensar o tempo inteiro, por que eu estou com essa inflamação? O que acontece comigo se eu estou com essa inflamação na garganta? Porque tem muita gente que tem inflamações repetidas, né? Então isso é muito sério. Aí eu ia contar uma coisa para vocês de uma paciente, era isso. Ela tinha uma voz super fininha, super agudinha, enfim, atendo ela há muitos anos, desde menina, na verdade. E ela precisava chegar numa voz mais grave. E aí a gente fez um trabalho, inclusive para mudar a postura dela. Então isso é muito bacana, entende? A gente tem que entender que a postura também diz muito sobre a gente, né? Então, se eu tenho uma vozinha lá em cima, normalmente eu falo de um jeito também um pouco mais menininha, né? E aí você vai fazer esse lugar acontecer, enfim, aí você tem que mudar a postura, mudar quase a personalidade da pessoa, além de mudar a voz. Senão é engraçado porque não combina, né, uma voz grave com uma menina falando de uma forma super docinha, não sei o quê. Então tem aí umas questões relacionadas à postura também. E outra coisa que eu acabei me perdendo é o seguinte, quando a gente pensa em articulação, tá? Imagina, eu vou fazer uma voz de sorriso ou uma voz mais séria, tá? Eu modifico completamente a imagem que eu estou passando nessa voz, entende? Então olha que bacana. Eu tive uma paciente que ela fez um teste para fazer uma dublagem. Ela tentou fazer um menino e uma menina, tá? Então, é muito engraçado porque ela não passou na menina, ela passou no menino. E sabe o que acontece? Ela fez aqui, ó. A menina, ela trabalhou aqui, né? E o menino, ela trabalhou aqui. E ficou muito mais legal o menino com a boca fechada. E ela não fez força na garganta. Ela não fez porque o menino tem que trazer uma leveza, não pode trazer a voz grave. Então só esse ajuste de lábio mágicas acontecem por causa disso. Teve uma vez que eu estava também numa aula de um paciente que me pediu para ir numa aula dele, online, inclusive, faz pouco tempo. E o texto era uma aula de dublagem do Ronaldo Júlio, inclusive. E foi um barato porque a hora que ele leu o texto, ele leu com um pequeno sorriso no rosto e não combinou com o texto. Aí o próprio Ronaldo falou, você está lendo com um sorriso, você não me deu o texto direito. A articulação estava perfeita.
Quando ele mudou, ele trouxe a voz, a boca mais fechadinha, porque era um assunto muito sério, que era um cara que estava brigando com a mulher e não sei o quê, blá, 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 e aí tinha que falar muito rápido. Quando ele trouxe um rosto sem sorriso, ele entrou no personagem. Então, é muito bacana a gente entender que a respiração diz muito, e o rosto, dublagem é imagem, tá? Então, você tem que prestar atenção no rosto e nas atitudes corpóreas do seu personagem, tá? De 0 a 10, qual a importância dos exercícios para não ter um problema vocal? Você tem que fazer exercício todo dia, que você provavelmente não vai ter nada. E se tiver, sabe o que vai acontecer? Você se recupera rápido. Vale a pena fazer exercício, gente. Vale a pena ter essa dedicação, essa disciplina. Viu? Vamos fazer exercício vocal todo dia? Vocês vão ver a diferença que dá. Peraí que eu acho que teve mais uma pergunta aqui. Rita, a voz do americano é meio anasalada. Você sabe que o inglês do interior, né? Eles trazem a voz mais metal, tá? Mas não é por causa do inglês, não. Né? É por causa, na verdade, do lugar onde você coloca a voz. É um regionalismo, tá? É uma forma deles falarem. Teve uma vez que eu fui para os Estados Unidos com a minha mãe e com meu irmão. Meu pai não podia, que ele estava trabalhando. Eu tinha 17 anos. Gente, foi muito engraçado, porque eu não dirigia ainda, então a gente pegou um táxi lá e eu falava inglês, a mamãe entende muito bem inglês, então eu falava, né? Eu estava na época de cursos e tal, então eu comecei a conversar com o taxista. Ele era do Texas e ele falava aqui o tempo todo, né? Então era assim, 5 miles, 5 miles, 5 miles. Ele falava só 5 miles, porque eu estava perguntando um negócio para ele, tipo assim, quando a gente vai fazer, a gente vai andar de carro, e aí a gente está andando, e se por acaso você perder a entrada, porque a gente ia alugar um carro lá, se a gente perder a entrada, o que acontece? Aí ele falou, ele não tinha GPS na época, gente. Então era assim, 5 milhas para frente, aí depois você retorna, aí além das 5 milhas, você tem que andar mais 5 milhas para você fazer o retorno, e aí andar mais 5... Olha, gente, mas eu lembro que ele falava 5 miles, 5 miles, e a mamãe começou a ficar nervosa, porque ela não estava entendendo por que tanto 5 miles que estava acontecendo. É o metal que eles jogam lá em cima. Isso é um regionalismo, acontece aqui também, tá? Deixa eu ver... Márcia, algumas lesões ou inflamações podem ser percebidas como sangramento. Semana passada, um paciente entrou em contato comigo que ele estava com uma inflamação no céu da boca, tá? E aí, enfim, eu falei, vai ao médico e tal, e ele não foi naquele dia. No dia seguinte, ele tossiu e tinha sangue, tá? É inflamação. Aí ele foi ao médico e descobriu que a inflamação, na verdade, quando ele tossiu, machucou o céu da boca também. E aí esse sangue apareceu, tá? Mas assim, a região está mais sensível, pode sangrar. Isso pode fazer sangramento de prega vocal, tá? Isso pode acontecer. Tailane, tem vários exercícios para voz grave, mas assim, o que não te machuca mesmo é esse de espaguete, tá? Porque se você parar para pensar, você pode fazer um... sempre pensando de ir para o grave, para esse lugar, né? E esse espaguete te leva para o lugar mais grave ainda, tá? São exercícios bons, sempre pensando em trazer com vibração a voz para esse lugar mais grave, tá? Experimenta fazer e não fazem mal. Só que assim, cuidado, preste atenção no que teu corpo vai falar, tá? Com você, preste atenção o tempo inteiro nisso, tá bem? Bom, hoje às 6 da tarde a gente está aqui, vamos falar sobre inflamações. Vou começar meu dia agora de consultório e eu quero deixar um beijo enorme para vocês. Obrigada, tá bem? E estamos juntos aqui às 6 de novo. Um beijo, gente.